Olá, professores e alunos. Aqui é a professora Juliana, de Aplicativos Informatizados. E a ideia desse vídeo é conseguir mostrar quais são as possibilidades do PowerPoint sendo executado pelo celular e alguns dos itens que não são possíveis de serem usados. Então, vou iniciar aqui um novo projeto, uma nova apresentação. E a primeira observação que eu tenho para fazer é que quando você clica aqui, aparece anotações, lente e documentos. E embora a palavra documento seja muito associada aos arquivos do Word, aqui no celular vai ser para criar um novo arquivo do Word, do Excel ou do PowerPoint. Então os três estão dentro dessa opção. E aí eu vou criar aqui uma nova apresentação. Então aqui é a telinha inicial, né? Ela tem aí alguma similaridade com o que a gente vê no aplicativo do computador. E então já inicia com o slide de título. E aí, clicando duas vezes, eu consigo escrever alguma coisa dentro dessa caixa de texto. Lembrando que dentro do PowerPoint eu sempre preciso de uma caixa de texto para conseguir escrever algum conteúdo. Aí eu vou clicar aqui novamente. Eu quero selecionar todo esse conteúdo, selecionar tudo. Beleza. E ele me zoou aqui, vamos lá. Quero colocar negrito, quero colocar itálico, sublinhado. Aqui são algumas opções iniciais, mas se eu vim aqui no página inicial, vou conseguir, por exemplo, mexer nas opções de fonte, colocar maior, mexer nas fontes tema, né? Então, aqui tem algumas e ele mostra outras fontes. Existe um problema aí que boa parte das fontes, como vocês podem notar, ele vai precisar fazer o download da fonte. Então, eu vou procurar aqui uma, por enquanto foi só Arial, que estava disponível. Então, a Century Gothic também pode. Coloquei aqui uma outra fonte. Vou aqui pro item de baixo e vou escrever professora Juliana. Vou selecionar esse conteúdo também. Às vezes ele não é tão simples de selecionar, hein? Selecionar tudo aqui e vou mudar, por exemplo, a cor desse texto. Vou colocar esse tom aqui. Não sei que cor exatamente é essa e vou colocar negrito também. Então, a gente já conseguiu aqui criar o nosso primeiro slide, tá? Deixa eu tirar o sublinhado desse, vou selecionar aqui novamente. Desmarquei a opção sublinhado, vai ficar negrito e itálico. E agora, se a gente for para o modo de apresentação, a gente já consegue visualizar aí essa nossa tela e acaba a nossa apresentação. Quero adicionar um novo slide, então eu clico aqui. Se eu quiser escolher um layout diferente, eu clico nessa outra opção e aparece para mim as opções de layout de slide. Então, vou colocar aqui nesse slide escrito PowerPoint. Vou selecionar também, vou colocar negrito. Aqui vou colocar ferramenta, só que não, tá certo, ferramenta de elaboração de slides. E aí, coloquei esse textinho. Aqui nessa opção, eu consigo tirar o marcador, ele não vai mostrar aqui, né? Então, mas aqui, sem o marcador, ou consigo colocar o marcador. Também consigo escolher para colocar marcador numérico. As opções de marcadores, elas são mais restritas, mas elas ainda existem. Nesse item que você clica na tela, é só para tirar ou colocar o marcador. Mas clicando aqui, novamente no página inicial, ele tem algumas outras opções referentes aqui a marcadores. Eu vou deixar essa mesma. Indo para a linha de baixo, e não era com, quero ir no final, né? Indo aqui para a linha de baixo, eu consigo escrever, então vou colocar apresentação de slides. E aí eu consigo colocar, por exemplo, como um subtópico, colocando aqui para ele aumentar recuo ou para ele diminuir, né? Consigo ajustar essa opção de subtópico. Outra coisa que eu quero fazer nesse slide é inserir uma imagem. Inserir uma imagem, a gente clica aqui,
vai nas opções de inserir e consigo escolher aqui fotos. Então, eu tenho aqui um álbum que eu coloquei a aula e tem o logo do PowerPoint. Ele girou minha tela quando eu fiz isso, né? O vídeo vai ficar um pouquinho confuso, mas é as opções do celular. Consigo redimensionar essa imagem, no caso eu até virei ela de cabeça para baixo, né? E essa parte de manipulação de imagem, ela é um pouquinho complicada, assim, né? Porque você precisa, ó, que nem agora eu fiz besteira, que eu redimensionei ela incorretamente. Eu queria arrastar. Deixa eu ver se eu consigo arrastar ou se ele vai ganhar de mim. Por enquanto, ele só tá deixando eu redimensionar. Ah, consegui aqui arrastar. Então, consigo inserir imagem. A gente também consegue aqui tem algumas opções da imagem, recortar, definir. A opção de texto alternativo, ela serve para as questões de acessibilidade, então você consegue colocar um texto descritivo de como essa imagem funciona, do que essa imagem significa, né? O que ela tem. Vou colocar aqui, então, no menu inserir novamente, e eu consigo também inserir formas. Então, vou colocar uma forma de, deixa eu ver aqui, vou colocar um coraçãozinho. Então, aqui, coloquei o coraçãozinho. E aí, nessas opções de forma, eu consigo mexer no preenchimento. Deixa eu ver mais cores aqui. Ele deixa eu escolher uma opção vasta aí de cores, né? E aí, eu consigo posicionar essa forma. Só que a cor não ficou boa, né? Mas tudo bem. A gente tem algumas opções referentes a cores. Deixa eu ver se consigo colocar uma cor. Queria uma cor um pouquinho mais próxima do PowerPoint. Acho que essa se aproximou um pouquinho mais. Então, a gente tem a opção de inserir imagens e a opção de inserir formas. Uma opção que não tem nesses itens é a opção de Smart Art. Pelo que eu olhei, eu não encontrei a opção de colocar Smart Art, que funciona como algumas modelos de formas que eles falam de formas inteligentes, que você consegue criar organograma de maneira mais fácil, consegue criar também alguns tipos de ciclos, processos, e essa opção não está disponível no celular. Vindo aqui agora no menu Design, eu consigo escolher um tema para o meu slide. Então, consigo, entre as opções aqui disponíveis, escolher um tema diferente. Escolhi aqui o meu tema e ele vai aplicar nos meus slides. Então, agora ele fica com uma carinha um pouquinho diferente. Uma outra coisa que eu não achei aqui foi as variantes do tema que a gente tem disponível lá no computador, né? Aqui a gente só tem esses temas mesmo, mas eu não encontrei as opções de variantes. Se por acaso depois alguém encontrar, pode me avisar aí que eu tento mostrar. Aqui no tema ainda, desculpa, no design, tem a opção de formatar plano de fundo. Então, eu consigo, por exemplo, colocar uma cor diferente no meu plano de fundo daquela forma. Eu não encontrei também a opção de slide mestre. Então, algumas opções que a gente pode fazer de maneira mais automática e padronizando para todos os slides não estão disponíveis aqui pelo celular. Então, tem esses nossos dois slides. Vou inserir um novo slide e a minha ideia aqui nesse slide é inserir uma tabelinha. Ó, consegui colocar uma tabelinha aqui clicando na opção. Caso essa opção não esteja aparecendo, ela vai estar aqui no menu Inserir. Eu tô no Formas, aqui, Inserir. Tabela, também aparece aqui. Então, para digitar também, clica 2 vezes. E aí, eu vou colocar aqui número. E do lado, nome. Vou excluir essa coluna, que eu não quero, então, excluir coluna. Redimensionar a tabela. Se ele deixar novamente. Vamos lá.
Consegui. Então, eu tenho aqui uma tabelinha. Consigo mexer em algumas configurações referentes a essa tabela. Ele tem também, se vocês repararam, quando eu adiciono um novo item, ele aparece uma nova opção de menu. Então, posso mexer aqui, por exemplo, no alinhamento da tabela, do conteúdo que está na tabela, né? E consigo deixar aqui minha tabelinha. Deixa eu escrever aqui, tabela. Outra opção que tá disponível aqui é as opções de transição, de mudança de um slide para o outro, os efeitos de mudança, né? Então, eu consigo colocar aqui, vou colocar um bem discreto, que eu adoro mostrar na aula, embora não aconselho para apresentações formais, que é o origami. E vou colocar um outro, cadê? Caixa. Coloquei esses dois efeitos. Ele vai aparecer... tem mais um slide, né? Vou colocar mais um. Efeitos de transição. Quero um outro bem chamativo pra gente conseguir visualizar aqui bem. Toda vez que eu adiciono um efeito aí de transição num slide, fica essa estrelinha embaixo no número. Isso vale também para as apresentações feitas no computador. E aí, no modo de apresentação, ele vai ter esses efeitos na passagem. Então, é possível, sim, adicionar transições na sua apresentação pelo celular. Outra opção aqui, eu consigo colocar as opções de animação também. Então, transição, mudança de um slide para o outro. Animação, alguma animação que é inserida em algum objeto, algum tipo de movimentação. Tem vídeo explicando só a diferença entre transição e animação e todas as possibilidades que elas têm, tá? Então, se vocês quiserem, eu vou colocar até nos comentários aqui, depois vocês conseguem ver. Então, aqui, por exemplo, o efeito de entrada, eu quero que esse texto vá surgir na tela. Então, agora, no modo de apresentação, o texto começa fora da tela, e aí, conforme eu vou passando, o texto vai sendo adicionado. Então, eu tenho aqui uma opção de animação. Deixa eu ver aqui, referente às opções de animação, porque a gente pode configurar bastante coisa para uma animação. E eu não sei se todas essas opções estão disponíveis aqui. Então, eu tenho lá as animações, cor do efeito, opções do efeito, opções de efeito. Então, aqui, se ele vai de um canto, não era isso que eu queria fazer ainda. Eu não consegui mexer muito nas opções de animação. Então, se vai começar com o anterior, se vai iniciar após, e muito menos adicionar duas. Eu acho que ele não... duas eu consigo, é só clicar novamente que ele adiciona. E para eu excluir, só clicar que eu consigo excluir essa animação também. Então, temos aqui algumas possibilidades referentes à animação. Então, a gente já viu formas, já viu transições, animações, a parte de design. Acho que dos itens aí principais do PowerPoint, a gente consegue fazer alguma coisa, né? Até dá para criar apresentações legais. Obviamente, a digitação é um pouco mais lenta do que no próprio computador. E, às vezes, alguns detalhezinhos que são simples lá que são mais difíceis, mas, no geral, a gente tem uma boa ferramenta que pode ser usada aí no celular, tá? Dentro do que foi apresentado, então, a gente não tem a parte de animação de trajetória, que eu acabei não comentando. A gente tem animação de entrada, de ênfase, de saída, mas de trajetória não tem. A opção de slide mestre também não aparece aqui. E a opção de mexer lá nas variantes do design. Um outro item que eu quero mostrar para vocês é referente a um link. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, Google
seleciono esse texto e eu quero inserir um link nele. Então, eu venho aqui no menu Inserir e vou selecionar a opção Link. No PowerPoint aqui no celular, a gente só tem a possibilidade de colocar links externos. A gente não consegue colocar link para a mesma apresentação, que são os hiperlinks internos. Tem um vídeo também só falando de hiperlink interno. A gente só consegue aqui, então, criar um link para um site. E aí, aqui, eu vou escrever a opção do link. Então, link. A gente consegue criar esse link para outras páginas. Tem as opções de anotação e comentário, que ainda aparecem aqui. Eu consigo inserir outras caixas de texto também sem problema. Isso também funciona. Eu não fiz o teste de digitar em formas. Ah, consigo digitar nas formas também, ó. Coloquei um textinho. E as demais opções são semelhantes, né? Algumas apenas com alguns elementos a menos. Espero que tenha dado para entender aí. Se vocês tiverem algum outro item que vocês tentaram fazer e não foi possível, me avisem, que aí eu posso criar outros vídeos referentes à utilização do celular. E a gente vai conseguindo adaptar e ver aí a melhor forma de fazer cada uma das opções. Vou colocar aqui só para finalizar, no modo de apresentação, lembrando que PowerPoint sempre tem dois modos, o modo de edição, que é aquele que a gente está trabalhando, e o de apresentação, que é esse resultado final. Então, consigo passar aqui os slides, efeito de animação, a minha forma com o texto escrito, transições inseridas, uma tabela também inserida, e um link que vai abrir aqui. Ele pergunta do link, e aí ele consegue abrir o meu navegador. No caso, eu desativei os dados do celular, né, para fazer o vídeo, mas ele abre aqui o link. Última opção que eu acho importante aqui de ser mostrada é referente ao salvamento. Então, eu vou colocar aqui que eu quero salvar esse arquivo e vou colocar um nome. Então, aplicativos informatizados, vou colocar aqui aí. No caso, ele tá salvando no meu OneDrive, e aí eu clico lá salvar, só que eu desativei a internet, mas ele salvaria lá no arquivo. As outras opções de salvamento, eu consigo exportar, enviar uma cópia, então aqui, enviar uma cópia, eu consigo enviar uma cópia, por exemplo, por mensagem, por e-mail, e depois utilizar essa apresentação em algum outro ponto, ok? Se ficar alguma pendência, alguma dúvida, a gente pode aí elaborar outros vídeos. Até mais!